Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje celebramos com grande alegria São Pedro Damião, um dos poucos santos que recebeu o título de Doutor da Igreja. São Pedro Damião viveu na virada do primeiro para o segundo milênio, não é? E ele viveu num período de profunda crise da Igreja. E a sua vida e o seu apostolado também nos ajuda e joga luz sobre como nós podemos enfrentar as dificuldades que vivemos também hoje. Na época de São Pedro Damião, a Igreja vivia uma dificuldade do fato que bispos, abades, os cargos principais da Igreja eram nomeados pelo poder político. Então é evidente, a Igreja era governada por pessoas que não tinham nenhuma vocação. Daí decorria o tremendo problema da vida desregrada do clero. Ou seja, pecados sexuais, pecados de impureza eram quase que a regra. O próprio Pedro Damião sofreu isso na sua infância. Ele, filho de uma família numerosíssima, sua mãe não o pôde sustentar e, por isso, ele, abandonado, foi recolhido por uma mulher. Esta mulher, no entanto, tinha um relacionamento pecaminoso com um sacerdote. Então, o pequeno Pedro, já desde a infância, viu, por sua própria experiência, a tristeza que era um sacerdote entregue à impureza e à infidelidade das suas promessas sacerdotais. Pois bem, ele, que passou um período sendo como que escravizado, foi liberto dessas dificuldades pelo seu irmão mais velho, Damião, e adotou então o nome de Damião, Pedro Damião. Entrou para a ordem camaldulense, tornou-se um monge rigoroso, santo, mas as crises da Igreja não permitiram que ele ficasse simplesmente na sua vida reclusa e contemplativa. Partiu Pedro Damião para a luta, exatamente para tentar convencer o clero da importância da pureza. Ele escreveu então o seu Liber Gomorrhianus, um livro no qual ele denuncia as impurezas do clero. Isso, claro, lhe causou enorme perseguição. O próprio Papa São Leão XI ficou impressionado com a doutrina daquele livro, mas pressionado pelas pessoas que viam o acerto do santo, entanto achavam aquilo exagerado. O fato é que São Pedro Damião conseguiu, com essa sua dura pregação, alguma mudança no clero, não é? Veio um outro Papa, Eugênio IX, que então, vendo a sua grande virtude, quis fazê-lo cardeal e bispo. Ele fez de tudo para fugir do episcopado e do cardinalato, porque achava que aquilo atrapalhava a sua verdadeira vocação. No entanto, fez aquilo que o Papa lhe pedia. Depois de bastante resistência, o Papa teve que ameaçá-lo de excomunhão para que ele aceitasse ser sagrado bispo. E então partiu em missão para tantas outras coisas importantes que ele precisava fazer. Teve que enfrentar a questão das ordenações simoníacas, ou seja, as ordenações que eram feitas por causa de dinheiro, atestando a fé da Igreja de que aquelas ordenações ilícitas eram válidas. Teve que ir à Alemanha para enfrentar o próprio
imperador Henrique IV, que queria um divórcio. E ele, com firmeza, se colocou contra essa realidade escandalosa do divórcio e conseguiu que o imperador voltasse atrás. E assim cumpriu diversas missões a mando do Papa. São Pedro Damião, juntamente com o Papa Gregório VII, foram grandes reformadores da Igreja desta época. Gregório VII, durante o tempo de vida de Pedro Damião, não era ainda Papa, mas este arquidiácono Hildebrando, futuro Gregório VII, insistia com Pedro Damião que ele deveria ser mais diplomático e que ele deveria aceitar o episcopado. É interessante notarmos como dois santos, dois estilos completamente diferentes. Um mais diplomático, pastoral, via a necessidade do episcopado. Outro mais cortante, claro nas suas pregações, queria se retirar na vida contemplativa. Essa é a grande riqueza da Igreja. Foram dois grandes amigos, embora Pedro Damião, exatamente pela insistência de Hildebrando de que ele fosse bispo, chamava o santo Hildebrando, futuro São Gregório VII, de seu santo Satanás, ou seja, um inimigo, porque queria fazê-lo viver a vida episcopal. Que ele reze por nós, lá do céu, para vivermos também hoje a missão que nós temos, de fazer com que a influência do mundo e do poder temporal, do poder econômico, do poder financeiro, não tire a Igreja de sua missão e, sobretudo, não coloque os sacerdotes longe do caminho de pureza e de santidade, que é a nossa verdadeira vocação. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.